E abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, esse livro tão surpreendente das Escrituras Sagradas, um livro maravilhoso, central em toda a Escritura Sagrada, o livro mais importante da Bíblia, depois dos Evangelhos, das cartas, a carta mais importante, a carta de Romanos, ela resume de forma tão maravilhosa o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E esse texto tão maravilhoso tem o nosso texto norteador para 2025, Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Diz assim o texto sagrado: no zelo não sejais lentos ou remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Novamente, no zelo não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito ou em espírito, servindo ao Senhor. Esse é o nosso tema que queremos tratar maiormente. Esse ano é o nosso tema norteador para 2025. E é tão importante esse texto. Esse texto é tão fundamental para as nossas vidas. Ele nos chama ao fervor. A palavra fervor aqui é a palavra para ferver uma água, ok? Zelo ou fervor é uma água que está em ebulição. Por isso a ideia de paixão, a ideia também de amor, de extremo cuidado e atenção, um desejo ardente. Essa palavra aí vem exatamente dessa ideia. Alguém que olha aquela panela no fogo, fervendo, água pulando da panela em ebulição, dá essa ideia tão maravilhosa desse fervor. E a maioria das pessoas, em cada uma há uma espécie de fervor, um fervor por alguma coisa que as move. Muitas estavam fervorosamente desejosas pelos 600 milhões da Mega Sena. Tinha gente conversando, dizendo os planos que ia fazer. Não é verdade? Não, se você ganhar 600 milhões, o que você faria? E aí conversa, e fala dentro da família, e não, eu faria isso, eu ajudaria, e eu compraria, e eu faria, enfim. As pessoas elas têm um impulso diante dos desejos, e talvez o coração das pessoas, com certeza, em sonhos, em planos, em anelos, em projetos que teriam e que têm para a sua vida, independentemente dos 600 milhões, sempre há alguma coisa nesse sentido. E parece que esse é o estado natural do ser humano. Ele está com o seu coração inclinado. Como dizia Santo Agostinho, meu coração é um peso para o qual minha alma se inclina. Então, para onde o meu coração está, aonde a paixão, a fervor em meu coração, então meu corpo, minha alma, todo o meu ser, parece que se inclina como um peso naquela direção. E geralmente as pessoas estão apaixonadas ou pelos céus, onde Deus habita, ou estão apaixonadas pela terra. Eu espero que o seu coração esteja apaixonado pelo Senhor da glória. E esse texto nos chama como um mandamento a sermos fervorosos. Olha o texto sagrado: no zelo, e a mesma palavra aí, ok? É uma palavra transliterada do grego para a gente, zelos, e aí também para a gente que zelo. Então em grego e em português é a palavra zelo, ok? E aí, no zelo não sejais lentos, devagar, vagarosos, remissos, ok? Curtos, sejam fervorosos. E aí o mandamento, ok? O imperativo, sede fervorosos. E aí também, novamente, só que aí a raiz da palavra zelos é zel, sede fervorosos, da mesma ideia de ferver, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então esse mandamento de sermos zelosos. Mas veja, esse texto que nós temos diante de nós, ele mostra um ponto positivo e negativo. Ele diz o que você não pode ser. No zelo, não seja feliz, não seja lento.
e aí Ele te ordena a um mandamento positivo. Primeiro Ele te dá um negativo, não faça. Depois Ele te dá um positivo, faça. Ok? Então, no zelo, não seja remisso. Ao contrário, sejam ou sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, essa ideia de estarmos cheios de amor, cheios de paixão por Deus, em nosso espírito, em nosso coração. Aqui a ideia, sede fervorosos de espírito, é que o Espírito de Deus ferve a nossa alma. Ok? Ele é o fogo debaixo da panela, que ferve a nossa alma. É a ideia também. Mas também é a ideia de que o nosso coração queima, como a panela, que quando está em ebulição, você não pode botar a mão nela, você vai se queimar. Ela está quente como o fogo está quente. Assim também, o Espírito de Deus inflama a nossa alma em amor por Deus, e a nossa alma aquecida pelo Espírito, em amor, em paixão por Deus. É isso que nós devemos viver. Esse é um estado natural que todo cristão deve ter, ser fervoroso de espírito. Por isso que nós vemos na Bíblia aquilo que muitas vezes nós fazemos, a campanha do avivamento, ou o culto do avivamento, ou a vigília do avivamento, ou o congresso do avivamento. Não, você não vê isso na Bíblia. Por quê? Porque nas Escrituras Sagradas, o estado natural do cristão é o avivamento, é estar fervendo por Deus, é estar apaixonado por Deus. O fervor aqui é o fervor de pela manhã, pela tarde e à noite. É o fervor que te alcançou no domingo, e é o fervor que vai te alcançar na segunda e na terça. É o fervor no meio das lutas, é o fervor no meio das alegrias, é o fervor quando você tem dinheiro, é o fervor quando você não tem dinheiro, é o fervor em todo momento, em toda situação, em qualquer circunstância. É o fervor presente, contínuo. Ele não há um momento de esfriar. Esse é o desejo de Deus para nós. Por isso que quando a gente olha aquela figura maravilhosa no livro de Apocalipse, e também em Isaías capítulo 6, os serafins, essa palavra serafins, né? Da ideia de um fogo líquido, esses seres que estão perto de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles estão fervendo em Deus, de paixão, de amor, de admiração por Deus. E quem está mais perto do trono, junto com os serafins, é a igreja. Eles estão queimando de amor, paixão por Deus. E você? E você? A nossa alma está acendida por Deus. A nossa alma está queimando de amor, de paixão, de zelo por Deus. Meus irmãos, esse tema maravilhoso do zelo por Deus, de fervor por Deus, ele permeia toda a Escritura Sagrada. E eu espero que esse seja um ano onde sua alma vai ferver como nunca em toda a sua vida cristã. Como a de Davi no Salmo 63. Esse salmo é lindo, meus irmãos. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta e seca. Você disse isso hoje para Deus? O meu corpo te almeja, a minha alma tem sede de Ti. Você disse isso hoje para Deus? Você disse isso ontem para Deus? Todos os dias há uma adoração secreta no seu coração para com Deus. Imagina como é uma família onde há um amor morno entre os seus membros. Você já sentiu-se amado de forma morna por alguém? Apesar de que o amor, ele nunca é morno, ele é sempre quente, ele é sempre algo inflamado,
ardente, profundo, intenso, poderoso. Irmão, como Spurgeon diz, é um inferno numa família onde as pessoas têm um amor morno umas pelas outras. E é verdade. Não tem nada pior. Não tem nada pior. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas nos chamam a amar a Deus, a nos relacionarmos com Deus com um amor vivo e intenso para com Ele. Mas o que impede esse amor? Se essa é a vontade de Deus, se esse é o desejo de Deus, se é isso que a Bíblia nos ordena, veja, o texto não está te dando um conselho. Olha, quando você quiser, quando der para você, seja fervoroso de espírito. Não, é um mandamento, no zelo, nessa paixão por Deus, nesse zelo por Deus, nesse amor por Deus. Não seja tímido, não seja medroso, não seja devagar, não seja lento. Pelo contrário, seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. É um mandamento. E o que impede esse mandamento? Óbvio que é o pecado, na sua manifestação pior, exatamente a religiosidade. É a pior manifestação do pecado, é a religiosidade. E Paulo, nesse livro de Romanos, no capítulo 7, ele vai descrever exatamente o estado da religiosidade daquele que quer se relacionar com Deus sem Cristo Jesus, apenas nessa religiosidade. As expressões são essas: a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido ao pecado. Versículo 14. Depois, no versículo 18, ele diz: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Então, irmãos, nada vai matar mais o fervor espiritual do que a religiosidade. A religiosidade, ela é mortal para o amor. A religiosidade, ela é como um veneno que mata o amor por Deus, que diminui o amor por Deus, que fragiliza o amor por Deus até acabar com ele inteiramente. Nada é mais mortal para o fervor espiritual do que a religiosidade. Cristo não morreu na cruz para você viver um amor morno por Deus, para você viver de forma morna em relação à sua vida espiritual. De jeito nenhum. Deus nos quer fervorosos, fervendo em espírito, cheios do Espírito, cheios de amor por Deus. Essa é a natureza, é a alma, é o espírito da vida cristã, é a chama que faz esse fervor espiritual acender na nossa vida. É a graça de Deus, é o amor de Deus. Quanto mais você conhece o amor de Deus, quanto mais você desfruta do amor de Deus, mais fervor espiritual estará na sua vida, mais você terá essa paixão por Deus, esse amor por Deus. Sua alma estará mais acendida em relação a Deus, quanto mais você entende o amor de Deus. Por isso que esse mandamento no capítulo 12, ele vem depois de Paulo passar do capítulo 1 até o 11, falando da graça de Deus, de como Deus, no seu amor, enviou o seu Filho, da nossa queda irrecuperável, da nossa autodestruição, de como não temos como reverter o estado da nossa queda, e como não podemos nos salvar pelas boas obras. Por isso que a graça de Deus, ela vem sobre nós, e a religiosidade, irmão, ela nos afasta tanto de Deus, porque quando você se aproxima de Deus religiosamente, você se aproxima dos seus méritos, você se aproxima no ponto do que eu mereço me aproximar de Deus. Então eu vou a Deus porque hoje eu não xinguei, ou hoje eu não tive maus pensamentos, ou eu não briguei com as pessoas, então eu me aproximo de Deus no meu mérito, na minha religiosidade, naquilo que eu sou, o que eu posso fazer. E
o ponto não é quem eu sou, mas quem Deus é. E o que Cristo fez naquela cruz. Aí está a nossa aproximação maravilhosa de Deus. Em que nós estávamos perdidos, destinados à condenação eterna. Mas Cristo entregou a sua vida, Ele derramou sua alma na morte, por mim e por você. É isso que acende a chama em nosso coração. Às vezes as pessoas se decepcionam, elas vão com alta expectativa, às vezes para um acampamento, para um evento, para um momento, para um congresso, e nada contra essas coisas, em absoluto. Eu acho que cada uma delas tem o seu lugar e é extremamente positivo, quando feito da maneira correta. Mas as pessoas vão com aquela expectativa tão alta em relação a esses momentos, e vão para lá e lá tem uma alta carga emocional, e choram, e ouvem palavras, e ficam impressionadas, e voltam para casa. E ali aqueles primeiros 5 dias, as pessoas estão meio que esfuziantes, e depois de uma semana, de 2 semanas, tudo volta a ser o que foi. Porque a fonte do fervor não foi o amor de Deus, mas foi aquele evento. Não foi o amor de Deus por minhas próprias emoções ou experiências que eu tive. Você deseja que a sua alma ferva por Deus, esteja acesa por Deus? Você precisa todos os dias ir à fonte da água da vida, o grande, perfeito, eterno e inesgotável amor de Deus por você. É isso que vai acender o seu coração. O fervor, a paixão espiritual vem exatamente disso. Não apenas de você saber que Deus te ama, mas você desfrutar desse amor. Irmãos, o que nós precisamos entender é que quanto mais da graça nós bebemos, mais fervor teremos. Imagina um banquete, o banquete mais fino, com as melhores comidas, com as mais elevadas iguarias, feitos pelas melhores mãos, e você estaria olhando para aquela mesa, você senta na mesa, você é convidado para aquele banquete. Mas quando você senta e você olha aquela comida e todo aquele cheiro, e aquela comida tão bonita diante de você, mas você não come, você simplesmente olha, e você continua sedento, você continua faminto, sua alma continua seca, o seu estômago continua doendo, porque você não experimenta esse amor. E como você vai experimentar esse banquete? O que tem diante de você? Não são talheres, pratos e copos. Exatamente isso. O banquete está posto diante de você. O amor de Deus em Cristo está posto diante de você. O convite está feito. Venha comer e beber de graça. Então você senta, mas você precisa ter acesso a essa comida. E o acesso a essa comida, os talheres, pratos, copos, representa exatamente a oração, a leitura da palavra, a adoração secreta. São os meios pelos quais você se alimenta do banquete de Deus. Sua alma nunca irá ferver sem a oração. Não tem como. Sem a leitura da palavra de Deus, você estará sempre consciente de um banquete. Olha, Deus me ama, olha, Cristo foi na cruz por mim. Mas isso não fará diferença alguma na sua vida, se você não sentar para comer. Isso tem que ser prático. Isso não pode ser uma coisa da cabeça. Olha, eu sei que Deus me ama, eu sei que Cristo morreu na
Essas são as primeiras palavras do seu dia. As expressões de amor secreto. Aqui na igreja, você deve fazer isso. No louvor, você deve fazer isso. Você tem que fazer isso todo dia. No secreto. Aquela adoração íntima. Você e Deus. Entre você e o Pai Celestial. Entre você e o Santo Espírito. Abrir seu coração e dizer: Senhor, eu te amo. Eu não consigo imaginar minha vida sem ti. Senhor, aonde eu estaria se o Senhor não tivesse me salvado naquele dia? Se o teu amor não tivesse me alcançado naquele dia? Aonde eu estaria? O que eu estaria vivendo? E ali você agradece a Deus, você louva, você exalta ao Senhor, você declara o seu amor a Ele. Isso é adoração secreta. Você derrama a sua alma diante de Deus. Você diz que ama a Deus de todo o coração. E você diz: Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, eu quero te louvar mais. E quando as palavras, os adjetivos acabarem, você vai dizer para Ele: Senhor, que pena, porque eu não tenho mais nada, eu não tenho mais palavras para expressar. Louvor, gratidão, adoração, elogios e o meu amor por ti. E o meu amor por ti. Essa é a alma do Evangelho. Foi por isso que Cristo morreu na cruz. E é isso que o livro de Apocalipse diz que é a eternidade. É a festa de casamento do Cordeiro, onde estaremos desfrutando do amor eterno de Deus, e a nossa alma estará acesa para sempre. Não se apague, não se apague as lâmpadas do tabernáculo do templo. Elas tinham que estar acesas, queimando dia e noite, dia e noite. Assim deve estar a sua alma, inflamada por Deus, dia e noite, fervendo pelo Senhor. Irmãos, esse é o ponto mais elevado da vida. Esse é o ponto mais áureo da vida. É amar o Senhor, ser amado por Ele, desfrutar do banquete da presença de Deus. Você vai ver fanatismo sem graça, sem a graça de Deus. Pessoas que são fanáticas sem a graça de Deus. Mas você não vai ver ali relacionamento de amor com Deus. Você vai poder ver pessoas que têm superstições, que são ardorosas por suas superstições, seguem aquilo, suas superstições, seus fanatismos de perto, com o coração ali, mas não há verdadeiro relacionamento e adoração a Deus. Adoração a Deus. Eu vi uma pesquisa essa semana, eu fiquei triste, na verdade vi ontem essa pesquisa. Quanto mais as pessoas vão no culto, quanto mais as pessoas assistem cultos, mais consumistas elas se tornam. A gente tinha que sair do culto doido pelo céu, apaixonado por Deus, com a alma incendiada pelo Senhor. Essas pessoas estão entrando nos cultos e saem apaixonadas pelo mundo, para comprar mais, ter mais, o novo, mais outra coisa, e outra coisa mais, e mais, e mais, quando elas tinham que estar apaixonadas por Cristo Jesus. São cultos onde Cristo não é o centro, mas você é o centro. O dinheiro, suas paixões, seus desejos, seus anhelos. Diga para o Senhor que Ele é lindo, Pai. Diz para Ele: Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele vai prosperar, Ele vai. E Cristo não tem.
não há paixão por Deus, não há conhecimento de Deus. Eu fiquei tão triste quando eu vi essa estatística. Eu falei, meu Deus, as pessoas mais consumistas são as que vão no culto. Meu Deus, elas deviam sair apaixonadas pela Bíblia, elas deviam sair com o seu coração queimando. Meu Deus, amanhã eu vou acordar cedo e vou tirar tempo de adoração secreta diante do Senhor. Eu vou tirar tempo de oração secreta diante de Deus. Eu nem comprei ainda o meu caderno de devocional, nem peguei ainda o devocional desse ano. Não posso sair desse culto hoje sem pegar o meu devocional. Amanhã de manhã, uma das primeiras coisas que eu vou fazer, eu vou comprar um caderno novo. Eu vou ler a Bíblia inteira esse ano, ou eu vou seguir esse devocional maravilhoso, onde nós vamos passar por quase todas as cartas de Paulo, por 2 evangelhos, glória a Deus. Eu quero ler a Bíblia, eu quero meditar na palavra de Deus, apaixonados por Deus, pelo Senhor. Essas pessoas serão apaixonadas pelo mundo, e você sempre vai estar apaixonado por alguma coisa. A Bíblia te ordena: não ameis o mundo, o pecado, esse estado, essa mentalidade que é contra Deus. A natureza não é o mundo nesse texto. As pessoas não são o mundo nesse texto. O mundo nesse texto de Tiago é o pecado, esse sistema que te leva para longe de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo é inimigo de quem? Esse texto não mudou. Esse texto, ele é eterno, ele não mudou. É o mesmo texto. Quem constitui-se amigo do mundo considera-se inimigo de Deus. Mas outro ponto é: amarás o seu Deus de todo o teu coração. Você estaria em um dos extremos. Ou você estará fervendo por Deus, ou apaixonado pelo mundo. Que a Bíblia nos chama a ser fervorosos de espírito, no Espírito Santo. E o nosso espírito queimando por Deus e servindo a Deus. E como eu posso aumentar esse fervor? Como se manifesta esse fervor espiritual? Capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos. O texto começa com um encorajamento. Essa palavra rogar aqui, esse verbo rogar aqui, é a mesma palavra usada pelo Espírito Santo, Consolador. Paulo está dizendo: olha, diante de toda a graça que o livro fala, do capítulo 1 ao 11, agora você vai responder à graça de Deus. Responda essa graça, dê uma resposta a Deus, diante de todo o amor que Deus tem por você, de tudo que Cristo é e fez naquela cruz. Eu te rogo, meu amado irmão, eu estou ao seu lado, te encorajo. Siga, prossiga, avance, rogo-vos, pela graça, pelas misericórdias de Deus, toda essa graça apresentada, que você apresente seu corpo, sua vida inteira, e aí você tem um compromisso, você tem uma súplica, um encorajamento, e você tem um compromisso, e você entregue a sua vida. Você nunca vai ferver se você estiver dividido. Você nunca vai ferver por Deus se você estiver dividido. Não, tem algo que compete com Deus na minha vida. Tem alguém que compete com Deus na minha vida. Você nunca vai estar fervoroso se o dinheiro compete, se as paixões do mundo competem, se alguém na sua vida, que é uma bênção importante, mas essa pessoa está tomando o lugar de Deus na sua vida. Acabou. Você nunca vai ferver diante de Deus. Você agora vai apresentar o seu corpo, é um compromisso, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é exatamente essa entrega. E nessa entrega experimentamos esse amor. E é nessa entrega que somos fervorosos, e não vos conformeis com esse século. Discernimento. Você nunca, jamais terá um fervor espiritual na sua vida se você não viver com uma mente que vai discernir o que você está fazendo, ouvindo,
centro da sua vida. Então você não se conforma, você está discernindo o mundo. Há uma súplica, há um compromisso, há uma entrega, há um discernimento. E então uma busca mais transformai-vos pela renovação da nossa mente. Essa busca por ser semelhante a Cristo Jesus, por imitar a Cristo, por amar a Cristo. Não amar o mundo, mas amar a Cristo. Não amar o pecado, mas amar o Senhor. Essa entrega maravilhosa, essa busca de ser semelhante a Cristo. E o resultado? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós dizemos, como os puritanos, não feliz ano novo, nós dizemos abençoado ano novo. O que significa isso? Exatamente isso, que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra na sua vida. Então, quando eu digo para uma pessoa abençoado ano novo, eu estou dizendo para ela que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumpra na sua vida. Então, para cada um de vocês, irmãos, abençoado ano novo, e toda a vontade boa, perfeita e agradável de Deus cumpra na sua vida. Mas para isso acontecer, você precisa de um compromisso, de entregar o seu corpo, a sua vida para Ele. Você precisa de uma entrega. Você precisa entregar toda a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Você precisa de discernimento para viver nesse mundo e não se conformar com este século. E você precisa de uma busca. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente que pensa como Cristo. E então o resultado, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que nós devemos viver. É assim que o texto nos chama a viver. E em seguida ele mostra para mim e para você que a maneira como esse fervor espiritual se demonstra é no serviço junto ao corpo de Cristo. Olha o versículo 3. O versículo 3 até o versículo 8. Ele vai falar que nós somos um corpo. Olha o versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E ele está falando que cada um vai servir conforme o dom que Deus nos deu. E os verbos aí que marcam esse texto dedique-se, esmere-se generosamente, com zelo, com diligência. São expressões que qualificam em ações o nosso serviço. Deixa eu dizer algo. Você quer que sua alma ferva de amor por Deus? Trabalhe na igreja. Eu quero te afirmar que a sua alma jamais vai ferver se você só vier nos cultos domingo após domingo. Coloque os seus diplomas no reino de Deus. Coloque os seus talentos, suas habilidades no reino de Deus. Com Dorcas. Dorcas sabia costurar. Não é um dom espiritual, é o dom da costura, a unção de Dorcas. Não existe isso. Vai que alguém inventa, né? Um negócio desse, inventa uma loucura dessa. Não! Ela só sabia costurar. Ela tinha habilidade, era um dom natural. Deus a criou com aquilo. Ela usou aquilo no reino de Deus. E no dia que ela foi ser ressuscitada, os irmãos, as viúvas, as pessoas estavam chorando diante de Pedro, mostrando as roupas que ela havia feito. Irmão, você quer que sua alma ferva? Venha para o culto, mas venha para trabalhar na igreja. O que você pode fazer para servir os irmãos, para servir esta comunidade? Quais são os seus talentos? Não importa o que seja, use para a glória de Deus. Coloque isso em disposição para a glória de Deus. Você tem dons espirituais, use-os também. Você tem talentos naturais, use-os. Você tem diplomas, use-os. Sirva, meu irmão, sirva. Se você não servir, sua alma não vai ferver por Deus. É um conjunto de coisas. É a vida emocional, a adoração secreta, a oração secreta, a leitura e meditação da palavra, é vir aos cultos, é servir os irmãos, é servir a comunidade, é pregar o Evangelho para aqueles que estão perdidos, é tocar a
pessoas que estão sofrendo sem Deus e sem esperança no mundo. E enquanto você serve, enquanto você trabalha, sua alma ferve de amor por Deus e também pelas pessoas. O outro ponto, versículo 9, é o amor pelos irmãos. E aqui, meus irmãos, é uma coisa tão bonita. Porque a gente acha que o fervor espiritual é uma coisa simplesmente individual, né? Não, eu, Deus e acabou, e ninguém mais. Não. Eu quero dizer para você que a evidência do seu amor a Deus se reflete no seu amor para com os irmãos. Se dissermos que amamos a Deus a quem não vemos, e não amamos irmãos a quem vemos, somos mentirosos. A evidência que amamos a Deus é que amamos os irmãos. Se a sua alma ferve por Deus, ela vai ferver de amor pelos irmãos. Pastor, eu não amo muito os irmãos, então eu quero dizer para você que seu amor por Deus é fraco e pobre. E não sou eu que estou dizendo isso para você, é a Bíblia que está dizendo isso para você. Irmão, ninguém ferve de amor por Deus e não ama a igreja, não ama os irmãos. Esse texto, olha o versículo 9: o amor seja sem hipocrisia, falsidade, superficialidade. Odeiem o mal, novamente. Mandamento positivo e o negativo. O amor seja sem hipocrisia, negativo. Ele continua no negativo. Odeiem o mal. O que é o mal aqui? É tudo aquilo que produz divisão na igreja. Odeia fofoca, odeia intriga, odeia despedice, odeia os olhares entrelaçados, odeia isso. Porque Deus odeia briga entre os irmãos. Deus odeia a divisão. E se você quer uma alma que ferve diante de Deus, você tem que odiar o que Deus odeia. Interessante. Às vezes a gente acha que é só não, eu quero amar. Sim, ame, mas odeie. Porque quando você não odeia um pecado, você vai visitar, vai ser bastante. Você tem que aprender a odiar o pecado. Porque Deus odeia o pecado. Deus, Ele tem uma ira extrema contra o pecado. E você deve abominar, odiar o pecado. E se você quer uma alma que ferve com Deus, ame os seus irmãos. Meus irmãos não são perfeitos, exatamente como você e eu. E eu e você somos duas pessoas difíceis. Sim ou não? Nós somos pessoas difíceis. E nós precisamos aprender a amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Não ter esse amor superficial. Como diz o texto, o amor seja sem hipocrisia, sem máscara, sem duas caras. Um amor verdadeiro, real, uns pelos outros. E nós precisamos aprender a consertar relacionamentos. Porque você vai errar contra os seus irmãos. Os seus irmãos vão errar contra você. Quando a gente erra contra alguém, que a gente diz: eu tinha tão boa intenção, meu coração brota de boa intenção. A gente assim, não é? O outro não, sempre mal intencionado. Essa pessoa merece. Essa pessoa merece. Ruim, coração ruim, então. Tem coração ruim? O meu? Meu coração, como os coreanos fazem, é só amor. É só dorama, é só amor. O dos outros é amor. Queridos, nós vamos errar contra as pessoas. E as pessoas vão errar conosco. Mas entenda algo: o amor de Deus precisa ser maior em todos nós. Precisamos ir até o irmão, pedir perdão para o irmão, perdoar o irmão, ser humilde quando você vier entregar uma oferta aqui. Lembra-se que o irmão tem alguma coisa para você. E se tem, não oferta não. Não oferta não. Não dizima não.
Põe o teu dízimo no bolso, põe a tua oferta no bolso. Vá lá primeiro. Que o mais importante não é o seu dízimo, é a sua oferta. Você está enganado. Jesus disse primeiro, o mais importante é você ir lá e se reconciliar com o seu irmão. E depois você volta e traz a sua oferta. Eu quero dizer para você, intrigado, Deus não vai aceitar a sua oferta nunca. Primeiro você vai lá. Primeiro você perdoa, recebe perdão, junta os cacos, chorem juntos. Depois você vem e oferta diante do Senhor. E aí Ele vai aceitar a sua oferta diante do altar. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, odeie o mal, apegue-se ao bem. Está vendo? Tanto bem, tanto positivo quanto negativo. Amai-vos cordialmente, positivo, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Escolha sempre o segundo lugar. Escolha sempre o segundo lugar. Preferindo-vos em honra. Quem tem que ter a honra? Eu ou meu irmão? Então, eu sempre estou no segundo lugar. Aprender a honrar as pessoas. Aprender a ser gentil, amável, cuidadoso, ao falar, ao tratar. Meus irmãos, isso é uma alma que ferve por Deus. São evidências do fervor espiritual. Por último, versículo 12, lindo esse versículo, exatamente o versículo que segue o nosso versículo. No zelo não sejais levíssimos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos, alegrai-vos na esperança, isso é, na segunda vinda. O Senhor está voltando. A minha alegria está na segunda vinda de Cristo. Mas em seguida ele diz: sede pacientes na tribulação. Eu estou aqui, eu estou esperando a segunda vinda. Mas enquanto eu espero meu noivo chegar, o meu grande amor chegar, eu estou aqui, passando lutas, tribulações, doenças, batalhas. E para isso, o que eu vou fazer? Perseverar. Continua o texto, olha o texto. Perseverar na oração. Na oração, perseverantes. Como é que eu me mantenho vivo? Alegre na segunda vida, passando tribulações, em oração, dependendo do amor de Deus. Meus irmãos, que texto sagrado. Um texto, poucos versículos, tantas verdades para mim e para você. E há tanto ainda nesse texto, nesses primeiros versículos do capítulo 12, que a sua alma possa ferver por Deus, que essa é a vontade dele, que todas essas evidências e manifestações do fervor espiritual estejam na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos.